E aí, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Hoje eu retorno aqui de novo para falar com vocês um pouco hoje da disciplina de História, tá? A gente está trabalhando uma unidade bem legal lá no livro, né? E aí também, consequentemente, nas nossas aulas, que se chama Os Povos e as Culturas, tá? Então, para podermos a gente entender um pouco, né? Um pouco melhor, um pouco com mais detalhes essa unidade que a gente está trabalhando, a gente precisa voltar a alguns conceitos das aulas anteriores, tá? Então se liga só nessas informações. Não sei se ficou claro para vocês, mas vamos por partes. Embora a divisão do mundo que a gente conhece, a divisão do mundo em países, daquela maneira lá que a gente viu em aulas, lá na sala de aula com o Mapamundi, né? Então aquela divisão de mundo que a gente viu lá no Mapamundi, muito embora ele seja familiar pra gente, a gente tem que saber que isso nem sempre foi assim, tá? E que isso é uma organização muito recente. Mas como é que a gente chegou nessa organização de mundo que a gente conhece hoje, tá? E aí é isso que a gente vai ver nas nossas aulas de história. Então, como é que a gente chegou nesse mundo que hoje, na atualidade, eu vejo lá naquele Mapamundi, né? Esse mundo que eu entendo agora, atualmente. Como é que a gente chegou nisso? É essas nossas aulas que a gente vai estar trabalhando agora em história, tá? Então, assim, começando, tá? Alguns especialistas vão afirmar que os primeiros seres humanos, né, surgiram lá por cerca de 200 mil anos na África, tá? Então, há 200 mil anos, os primeiros seres humanos surgiram no mundo, tá? E aí, então, surgindo esses primeiros grupos humanos que a gente já viu nas aulas passadas, já aprendeu o nome desses povos, que são os povos chamados nômades. Então, esses primeiros grupos de humanos, de seres humanos, vão se chamar nômades, tá? Eles, então, foram se espalhando da África, da onde eles surgiram, né? Da África, para outras regiões do planeta. A gente chegou a dar uma olhada nisso em aulas anteriores, lá quando a gente fez no caderno de atividades, lá, a linha do tempo, né? E a gente viu quando que foi que o primeiro ser humano surgiu, e aí foi arrumando aquela linha do tempo conforme a evolução, né? Se lembram disso? A gente fez isso numa aula, tá? E corrigimos e tudo mais. Então, assim, é bem de acordo com aquilo, tá? Então, os primeiros seres humanos vão surgir lá cerca de 200 mil anos na África, tá? E aí eles vão sair da África para outras regiões do planeta, tá? Simples assim. Esse processo, então, de deslocamento, né, desses primeiros seres humanos, vai lá começar por volta de 70 mil anos atrás, e ele vai durar pelo menos uns 50 mil anos. Então, esse processo de deslocamento do homem pelo planeta vai começar lá há 70 mil anos atrás, né? Aproximadamente, e vai demorar 50 mil anos. Então, o homem, para poder se espalhar pelo mundo todo, vai demorar 50 mil anos, tá? Se lembra que lá naquela linha mostrava isso? A gente fez. Se vocês quiserem, vocês podem revisitar aquela atividade. É a primeira folha, se lembra que tinha um texto e a gente foi organizando as informações do texto na linha do tempo? Primeira página do caderno de atividades. Se vocês quiserem, vocês podem revisitar, tá? Mas o legal, e eu gostaria de destacar, eu acho que isso é bem legal de destacar para vocês, é que esse processo de deslocamento, então, ele vai durar muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Por que, professora? Bom, simples, né? Os caras naquela época, naquele tempo, eles não possuíam meios de transportes modernos, ok? Então, eles não tinham avião, não tinham carro, não tinham moto. Então, essas coisas que a gente tem hoje, isso não existia, né? Então, eles demoravam muito tempo para se deslocar, justamente por isso, né? Afinal, né, foram, 50 mil anos nesse processo de deslocamento. Porque eles não tinham esses meios de transportes modernos, tá? E aí, então, o que eles faziam para poder de um lugar para o outro? Eles caminhavam, né? Então, eles precisavam caminhar ou utilizar animais em embarcações simples para ir de um lugar a outro, tá? Dessa forma, então, foi necessário, assim, milhares de anos para os seres humanos, por exemplo, chegarem à América e à Oceania, né? Então,
olhem lá no mapa mundi onde está a África, tá? Olha lá no mapa mundi onde está a América. E olha onde está a Oceania. Olha o quanto distante é a América. Pensa, distante, claro que de avião não é tanto, mas pensem que eles não tinham esses transportes modernos, né? Então, eles estavam lá na África e eles tinham ou que caminhar, que a maioria deles só caminhavam de um lugar para outro, ou usar embarcações bem simples, assim, sabe? Que demoravam muito tempo para chegar nos lugares, tá? Então, eles demoravam, claro, obviamente, milhares de anos para chegar na América, na Oceania, porque olha a distância, né? Então, pensem, olhem lá, abram o mapa mundi e olhem, para vocês terem essa noção do quanto demorou e por que demorou, tá? Mas o objetivo dessa aula tá bem atrelado ao quê? A seguinte questão, a seguinte problemática. Mas afinal, quem são esses grupos humanos chamados de nômades? Quem são eles, tá? Acredito que com as leituras e com os vídeos que vocês assistiram em aulas passadas tenha ficado um pouco mais claro para vocês, e vocês já devem ter ouvido falar um pouco desse povo, né, que é o povo nômade, não é uma novidade para vocês, mas aí nesses textos e vídeos que eu passei para vocês ficou mais detalhado do que é, como é que eles vivem, e vocês conseguiram visualizar como é isso. Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês sobre esse povo, tá? Mas eu vou trazer para vocês aqui um pouco do que, resumidamente, eu gostaria de falar para vocês, para ver se a gente conseguiu compreender, tá? Então, assim, esses primeiros povos, né, lá que surgiram há 200 mil anos na África, eram povos que tinham a sua permanência numa região, em determinado lugar, dependendo, né, da capacidade de extração de alimentos da natureza. Como assim? Então, o povo ficava lá, o cara ficava lá naquele lugar, naquele quadradinho, porque lá naquele lugar, naquela região, a natureza proporcionava para ele alimento, tá? Então ele não sabia plantar, a agricultura nem passava pela cabeça deles, a agricultura, né, lidar com a terra, isso não passava pela cabeça do homem isso, tá? Então eles ficavam naquela determinada região, num tempo, de acordo com o que a natureza podia oferecer para eles. Então acabou ali, eles ficaram um tempo ali, acabou a comida ali, o que eles faziam? Se deslocavam, né? Migravam de um lugar para outro em busca de alimentos. Então a saga continuava, né? Eles terminavam lá, comiam tudo que a natureza tinha oferecido para eles ali naquele lugar, acabou, eles migravam para outro lugar em busca de alimentos, tá? Portanto, esse tipo de povo, né, eles não possuíam um território fixo, né, e se mudavam constantemente, né? Claro que eles podiam ficar que a gente entende por uma semana, um mês, tal, mas não muito, porque logo já acabava a comida, né? E aí eles seguiam adiante, então eles não tinham território fixo e não ficavam ali muito tempo. E aí por isso que as moradias, né, as habitações que eles tinham, não eram habitações com o intuito de durar muito tempo, durar muitos anos, porque eles não ficavam muito tempo ali, né? Então aí, durante muito tempo, o homem se abrigava em cavernas, ele nem se preocupava em fazer moradias. As habitações, então, eram coisas irrelevantes para eles, uma vez que eles não ficavam muito tempo ali, tá? O legal da gente também visualizar nesse estudo dos povos nômades é que, assim, na atualidade, e aí eu perguntei para vocês isso numa questão, e no nosso livro também pergunta bastante sobre isso, tá? Mas é bom a gente saber, eu vou trazer de novo isso pra gente pensar, tá? O legal da gente pensar é que os povos nômades, a gente tá falando, eles possuíam, né, se mudavam, falando no passado, né? Mas, muito embora a maior parte das pessoas do planeta não possuem mais esse estilo de vida, né? Então as pessoas não possuem mais esse estilo de vida nômade. Mas é legal a gente saber que ainda existem esses povos nômades na atualidade, tá? A gente vai ter, por exemplo, os beduínos da África,
né? Os beduínos da África é um povo nômade. Os beduínos do Oriente Médio também é um povo nômade, né? A gente vai ter também algumas sociedades indígenas que são nômades, principalmente nas sociedades indígenas da América. A gente tem um povo chamado Auaguajá, no noroeste do Maranhão, tá? E ele é um povo nômade, tá aqui no Brasil, tá? Então, assim, existe ainda. Só não é um estilo de vida predominante da sociedade. Vocês compreendem que isso existe ainda? Então, não acabou. Existe, só que não é predominante, tá? Então, é só uma observação pra gente saber que isso ainda ocorre, tá? Então, assim, o legal da gente também ver com esse crescente no nosso estudo, assim, sobre esses povos, é que esse deslocamento que eles faziam em busca de alimentos, em busca de comida, fez com que eles desbravassem o planeta, né? Então a gente conhece o mundo assim como é hoje, graças a esse instinto do homem tá sempre se locomovendo em busca de comida para sobreviver, né? Então esse deslocamento, que durou 50 mil anos, que foi demorado, fez com que os homens descobrissem muitos lugares no mundo, né? E aí, nesse período de deslocamento, também se formou diferentes